Então vou ler o texto aqui de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de seu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Olha, Jesus ele contou uma parábola do reino. E aí existe esse quadro, essa história linda em 2 Samuel, que eu gosto demais desse texto. É quando Davi se lembra da aliança que ele tinha com Jonatas e decide usar de bondade para com Mefibosete. Agora, presta atenção, isso aqui é um quadro lindo do reino. Davi, ele aponta para Deus. Jonatas aponta para Jesus. E a casa de Saul aponta para a humanidade caída. Presta atenção nisso. Davi, depois de muito tempo, ele se torna rei. Que agora ele se lembra da aliança que ele tinha com Jonatas e chama e pergunta: será que existe alguém da casa de Saul para que eu use bondade com ele? Agora, o que você tem que entender? Jonatas é filho de Saul, ok? Jonatas é filho de Saul. Davi agora é rei. E por muito tempo Saul perseguiu a Davi, quis matar Davi. E agora, como Davi assume o reino, o que se esperava é que Davi agora acabasse com toda a descendência de Saul. Então o que aconteceu quando Davi assume o trono? A babá de Mefibosete, fugindo com ele, cai. E Mefibosete fica aleijado de ambos os pés. Alguns acreditam que talvez caiu, veio uma carruagem, passou por cima, outros apenas que ela caiu por cima, enfim, isso é o de menos. Mas o importante você entender é que quando ela vai fugir, com Mefibosete cai. E Mefibosete se torna aleijado de ambos os pés. Sabe, a humanidade é caída e ela é aleijada de ambos os pés. Não consegue andar em retidão, não consegue caminhar os caminhos de retidão do Senhor, porque somos aleijados de ambos os pés. E aí Davi se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. Sabe que a palavra Jonatas significa dom de Deus, presente de Deus. Como Jesus, ele nos foi dado como um presente, como uma dádiva. E aí, a aliança que Saul fez com Davi, a aliança antigamente era feita com sangue. Então provavelmente os dois cortaram o punho e fizeram uma aliança de sangue. E quando as pessoas faziam uma aliança de sangue,
Estava dizendo o seguinte: tudo que é seu é meu, e tudo que é meu é seu. Então, por consequência, tudo que era de Davi era de Jonatas. Mas agora os dois morreram. Saul morreu e Jonatas também morreu. E aí, um belo dia, eu imagino, você não é obrigado a pensar como eu, Davi olha para o seu pulso e vê a marca. Ele se lembra da aliança que ele tinha feito com os Jonatas. Então ele diz: será que existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? E aqui está um quadro lindo, porque Deus Pai, na cruz, ele fez uma aliança com Deus Filho, com seu Filho. E por amor a Jesus, é que Deus quer usar de bondade para comigo e com você. Quando Deus Pai se lembra da aliança que Ele fez com Jesus, Ele fala: eu quero usar de bondade para com Ele. Amém? Sabe, esse quadro é lindo, porque ele fala justamente o que é a parábola do reino. E a Bíblia diz então que Mefibosete morava onde? Em Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto. Mefibosete morava num deserto. E essa é a condição de todo homem sem Deus. Eles vivem num deserto espiritual. Eles vivem num lugar sem palavras, sem vida de Deus. E aí Davi manda que tragam Mefibosete. Olha para essa atenção. Um dia, imagina essa cena comigo. Um dia Mefibosete está na sua casa. De repente vê a carruagem do rei vindo. Quando ele era criança, ele fugiu com medo do rei. Eu imagino que nesse momento agora o coração de Mefibosete se estremece. Me achou, o rei vai me mandar matar. E ele é levado à sala do rei. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele se prostrou ao chão. E aí Davi disse para ele: não temas, Mefibosete, porque eu usarei de bondade para com você. Não temas. A palavra do Senhor para nós, a primeira palavra que o Senhor sempre nos fala é: não temas, não tenha medo. Sabe, nós não precisamos ter medo de Deus. O homem não precisa ter medo de Deus, porque Jesus reconciliou o mundo com Deus. A boa notícia hoje é que nós podemos contar para as pessoas, Giovana, é que Deus quer usar de bondade para com elas. É que ela não precisa temer, que Deus quer usar de bondade para com ela. E a palavra bondade que aparece aqui é hesed. A palavra hesed, na Bíblia dos judeus cristãos messiânicos, eles têm o Novo Testamento em hebraico. Presta atenção aqui, o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, ok? O Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico. Mas os judeus messiânicos cristãos, eles têm o Novo Testamento escrito em hebraico. E quando aparece a palavra graça, é hesed, hased. Sabe o que o Senhor quis dizer para nós? Davi diz: eu quero usar de graça para com você. Eu quero usar de bondade para com você, Mefibosete. E a verdade é que hoje o rei está querendo usar de graça, de bondade, comigo e com você. Uau! E a Bíblia diz então que Davi diz para o seu servo: hoje vou te restituir tudo. Tudo que era de Saul eu vou te dar. E a Bíblia então fala que agora Mefibosete foi restituído tudo, de um dia para outro, que ele morava num deserto, numa casa de favor. Hoje agora ele tem terras, ele tem propriedade, ele tem servos. E a Bíblia diz mais ainda que passou todos os dias agora Mefibosete a comer na mesa do rei. Todos os dias agora Mefibosete se assentava como filho do rei e comia na mesa. E aí, isso é um lindo quadro. Eu imagino, você não é obrigado a pensar como eu, mas a imaginação é bom você imaginar. Imagino que todas as manhãs como essa, o rei se sentava na mesa. E do seu lado, talvez, estava um soldado de confiança. E seus filhos
E aí, de repente, se poderia ouvir como rastejante um passo ou uma muleta arranhando o piso. E todos sentados começavam a ouvir aquele rastejar, aquela muleta arranhando o chão. E era Mefibosete chegando. Se puxava-se a cadeira para Mefibosete, Mefibosete sentava. E ali ele comia como filho. Olha, meu querido, é na mesa que existe o pão que nos sara. É na mesa que existe o pão que nos transforma. É na mesa do rei que existe o pão que nos alimenta, que nos sustenta e que nos fortalece. E o interessante é que quando eu estou sentado na mesa, meus pés tortos não são levados em consideração. Quando eu sou sentado na mesa, eu estou em igualdade. Já percebeu isso? Sentado na mesa, eu estou em igualdade. O que aconteceu foi que Mefibosete ele foi colocado na mesa. E o convite do Senhor para a ceia é sempre para se lembrar dele, não de mim. Jesus disse, quando forem tomar a ceia, fazei isso em memória de mim. E quando eu estou sentado na mesa, eu ignoro meus pés tortos. E eu tenho consciência da presença do Rei. Eu tenho consciência do Rei. Sabe, é isso que o Senhor quer para nós. É que nós não vivamos nossa vida conscientes de nós mesmos, conscientes o tempo todo de nossas falhas, conscientes o tempo todo de quão tortos são nossos pés, mas que o Senhor quer que nós vivamos conscientes do Rei. E a Bíblia então fala que Mefibosete passou todos os dias a comer na mesa como filho do Rei. Sabe isso que o Senhor tem para mim e para você? É que nós todos os dias possamos se assentar como filhos do Rei na mesa. E como eu disse, na mesa está tudo disponível. A salvação disponível, a justificação pela fé disponível, saúde disponível, milagre disponível, cura disponível, está tudo disponível. Só comer, pega. Na mesa existe o óleo da alegria. Na mesa existe o vinho novo. Sabe, na mesa existe aquilo que a cruz de Cristo nos proporcionou. Na mesa. Para finalizar, um tempo atrás, eu vi uma história. Uma mulher estava noiva, ela tinha marcado o dia do casamento, tinha pagado pelo buffet. E poucos antes do casamento, ela conversou com o noivo e decidiu não casar. Então, ela foi até o buffet para cancelar e o pessoal do buffet disse para ela, olha, tá tudo preparado, não tem como a gente cancelar. No dia da data vai ter uma festa. E o que ela fez então foi que ela saiu para as ruas. Convidou mendigos, pobres para a festa. E eles foram para a festa. E lá eles foram servidos com o melhor, os melhores talheres, os melhores garçons. E eles foram servidos. E essa história é justamente o que a Bíblia nos conta. É que ele decidiu dar uma festa. E ele nos convidou. E nós não precisamos pagar nada. É de graça. E é o melhor. É os melhores talheres, é os melhores garçons. Está tudo disponível na mesa. Irmão, essa é a graça do Senhor. Esse é o convite da mesa do Rei. E quando vier pensamentos de que você não é tão digno assim da mesa, lembre-se disso. Ele convidou foi os maltrapilhos. E olha, e antes, nossa condição era justamente maltrapilho. Mas quando eu me assento à mesa, eu me assento como filho. O convite é para os maltrapilhos e não para o justiça própria.
Por justiça própria, não aceitam a graça de Deus porque pensam que possuem alguma coisa para pagar a Deus. Amém, irmãos?